Olá, você está no Livro de Sergipe e nós vamos dar prosseguimento agora conversando com uma ativista cultural, literária, que eu admiro muito, que é a doutora, viu? É, Doutora Dilmar, minha querida amiga, inclusive fez uma tese de doutorado falando sobre o movimento acadêmico. Eu sou muito agradecido por isso, porque eu queria que você soubesse disso e que todos saibam que eu sou muito grato por você ter usado esse movimento tão bom que vem aí já há quase 15 anos, né? Transformando os municípios de Sergipe, que não havia academia em município nenhum. Só tinha no município de Aracaju, e só 5 academias em Aracaju. Hoje nós estamos com 62 academias. Muito bom, né? além dos movimentos. Além dos movimentos, né? Porque uma academia como a de Areia Branca criou mais 2 movimentos. Sim. E não é movimento, coisa assim, para fazer um eventinho qualquer, não. Coisa boa, né? A produção é muito boa. Eu queria que você me falasse disso. Já vou começar dos movimentos. Areia Branca, eu já tinha criado o Gaita, que é o Grupo Animado Infanto-Juvenil de Teatro Areia Branquense. O nosso grupo Gaita já tem 7 anos, completou agora em fevereiro deste ano. Só que depois que eu criei a academia, então eu quis dar trabalho para os membros. Então eu coloquei o Gaita como um núcleo da Lab. Mas nós temos 4 núcleos. Um que é o Gaita, que passou a ser núcleo. Depois, em 2023, criamos o MELCA, que é o Movimento Estudantil de Literatura, Cultura e Artes, que é justamente para os membros da academia ter o que fazer, entre aspas, né? Porque ele já tem. Os membros são professores, artistas, artesãos, mas ele já tem sua vida pública, né? Mas dentro da academia, vamos fazer que trabalho. Então, criamos o MELCA. Além do MELCA, a gente tem o AIAB News, que é a agência informativa, que é um jornal que fala do Brasil, do mundo, além do regional, da nossa área branca, dá notícias online, que é produzido pelo nosso confrade Lucas Fontes. E também temos o NUBEA, que é o Núcleo do Bem-Estar Animal, que também temos veterinária na nossa academia e aí fica por conta dela, Carol, né, e alguns componentes que ajudam a Joyce a realizar trabalhos de proteção animal, gatos, tartarugas, papagaios, cachorros, né? E ela tem um trabalho muito bonito também sobre abelhas, que é realizado nas escolas. Então, o trabalho do NUBEA é realizado principalmente nas escolas. Já apareceu no Festilab, esse ano não foi, que é um outro trabalho nosso. Esse ano o NUBEA não estava presente porque Joyce estava em Vitória do Espírito Santo. Mas o NUBEA é uma atividade assim muito presente lá na cidade com as escolas. A gente inclusive já fez lives com os meninos fazendo perguntas para a veterinária em relação aos animais e o cuidado dos animais. E a nossa academia está aí seguindo, né? Já realizamos festival literário, que é o Festlab, Festival Litero-Cultural, porque não só literário, mas tudo que tem de cultura, tudo que tem de arte, a gente envolveu no festival, que Areia Branca ferve de cultura, é um celeiro ativo de cultura. Então, temos o festival com a participação de muitos escritores sergipanos, muitos artistas sergipanos, crianças escritoras, como as meninas que a gente viu aí, Madu, Lohane, Marcos Vinícius, Maile Mayra, são tantas crianças
que já produzem, apesar da pouca idade. Temos esse livro daqui, produzido pela academia, que é o livro Oswald, o Unicórnio. Esse livro vem do nosso primeiro concurso literário. Já fizemos 2 concursos literário e de desenho. Aí, na categoria contos, a Islan ganhou em primeiro lugar, mas o conto dele foi tão lindo que nós resolvemos não publicar o conto em uma antologia, nós resolvemos publicar o livro, né, desse jovem aqui. Ele hoje está um rapazinho com 17 anos, então ele fez esse conto, ele tinha 12, 13 anos, foi no tempo da pandemia, e é uma produção da nossa academia, né? Além dos outros textos dos estudantes sobre areia branca e sobre poesia, dos dois concursos literários, a gente pegou os 10 melhores e colocamos na nossa antologia. Também temos uma antologia sobre Areia Branca 60 anos, minha terra contada, minha terra de muitas histórias contadas em versos e em prosa. Então, temos um pouco da história de Areia Branca na nossa antologia, além dos escritos mais atuais das crianças e estudantes. Que maravilha. Então, a academia, ela, de alguma forma, ela deu uma maior visibilidade, né? E aí você... das coisas que você falou aí, que tem a antologia, mas vocês promovem também aqui os meninos e as meninas participem de outras antologias. Você podia falar? Sim. Porque esse intercâmbio é muito interessante. Então, como eu estou presidente da academia, a gente participa de outros grupos de WhatsApp, então sempre acontecem editais de antologias abertas. Então, a gente incentiva que os jovens se inscrevam. Às vezes vêm os convites, como Lohane, todas as antologias que Lohane participou, que são 3, vieram de convite. O pessoal liga para mim e diz: olha, tem aberta a antologia, escreva Lohane. Então, a gente escreve Lohane, Marcos. E outras antologias, como essa sexta do Potiguiba, tivemos 15 textos de Areia Branca, são 15 textos de alunos, 8 alunos da professora Patrícia, do 5º ano, Patrícia Celestino, além de Maile, Mayra, Isis Lohane e Marcos. Juntando esses meninos, eles fizeram 15 textos, porque Maile tem 3 textos e Marcos tem 2 textos inscritos nessa antologia. Então, a gente incentiva as crianças à leitura, né? Até por força do MELCA, do Movimento Literário, e também nas outras artes, como o gaita, né? Que algumas crianças, como Lohane e Marcos, são também da ASAS, que é a Academia dos Saberes de Aracaju e da Sustentabilidade, que foi criada por mim e Lani no ano passado. Então, quando a gente faz atividades com a ASAS, como é uma academia que tem muita criança, a gente também coloca os nossos de Areia Branca para participar, como aconteceu agora no dia 5, que foi o espetáculo Cordel de Sustentabilidade. Então, estava a Melca, estava o Asas e estava o Gaita nesse espetáculo, porque foi feito por crianças e adolescentes. Eu amo criança, né, desde pequena, por isso o meu título de rainha, que antigamente me chamavam Edilma, a rainha das crianças. Então, eu toda a vida trabalhei com criança e continuo até quando Deus me deixar ser possível. Eu vou continuar nesse trabalho aí, incentivando as crianças, porque eu acho, Pascoal, que nós somos luzes, nós devemos ser luzes. Então, eu sou um poste, você é um poste. Se a minha luz acende no caminho e a sua luz acende, mais outra adiante acende, todo o caminho fica iluminado para quem passa. E quem está passando são eles, são as crianças, são os jovens. Nós, adultos,
já demos o que tinha que dar. Não é que, porque acabou a vida, não. A gente ainda tem muito o que aprender, mas eles estão começando, então a gente já aprendeu tudo o que era possível para a gente. O que a gente tem, o que a gente aprendeu já nos basta. Então, a gente precisa abrir caminho para eles. Porque se você não abre, se eu não abro, quem vai abrir? Se você não abre esse espaço para a gente conversar, para a gente apresentar livros de um aluno autista, de uma criança autista, a Islam Pedral. Se a gente não abre esse espaço, se a gente não abre caminho para que uma criança produza um cordel, um simples cordel que é tão baratinho no mercado editorial, né, os livros de cordel, ou participar de antologias. Se a gente não faz esse trabalho, quem vai fazer? Então, nós que temos essa consciência, que somos ativistas literários, ativistas culturais, é que devemos ser luz para que as crianças e os jovens apareçam aí nos palcos da vida. Que maravilha. Eu fico muito agradecido, sobretudo, pela sua declaração. Eu devo dizer o seguinte: antologia. Você sabia que a antologia, neste formato, você até vou fazer uma propaganda aqui da Infográficos, né, que realmente nasceu aqui. Nasceu da ideia do Antônio Luiz, que é o proprietário da Infográficos. Ele dizia assim, isso em 2009, 2010, ele começou com essa história: eu quero fazer alguma coisa para reunir escritores, mas não os escritores que já existem, eu quero escritores novos. Eu quero que alguém se transforme em escritor. E eu fiquei 2 anos pensando, 2 anos. Em 2012 eu trouxe uma proposta e apresentei para ele, ele ficou vibrando. Disse, nós vamos fazer isso e vamos fazer mais. Nós vamos pegar os livros. Aqui uma. Mas essa é da maçonaria. Aqui não estou vendo da nossa. Mas ele disse, nós vamos pegar os livros e vamos doar. A Infográficos vai fazer e vai doar 1.000 exemplares para uma entidade de caridade. E nós fizemos isso já durante 8 edições. Ou 7 edições. 7 edições. E com o advento das academias em Sergipe, que você citou no início, né? Que, sobre a minha tese de doutorado, então, a minha pesquisa foi sobre os últimos 10 anos, de 2013 a 2023. Foi. Então, foi quando surgiram quase todos os Sergipe academias. Então, com o advento dessas academias, que vieram com um formato diferente das academias mais antigas, que era aquela coisa elitizada, aquele grupo fechado, as academias que surgiram agora, elas são mais populares, fazem muita coisa para o público, para as escolas. Tem Sarau do Coreto, tem Sarau Sergipano de Mulheres, Café Poético, Feira Literária, Flia, Flig, Flips, são tantas feiras e festivais e bienais, inclusive a de Itabaiana, a Bienal de Itabaiana, que hoje está assim, internacionalmente conhecida, mas surgiu depois e as academias começaram também a dizer, não, vamos fazer trabalho para o povo, vamos fazer trabalho para as escolas. Então, com isso, as antologias apareceram. Elas foram aparecendo, porque ainda para produzir um livro, aqui está o meu livro, ainda para produzir um livro, ainda é muito caro. Não para uma pessoa, uma criança, no caso, custear um livro, muitas vezes a família não tem, essa renda disponível. Mas quando se trata da antologia, todos podem, porque é tudo baratinho, é poucos, 30, 50 reais, 100 no máximo, que se paga por uma participação. E às vezes tem gratuita, como a do Cotiguiba, foi gratuita.
Sim, então tem muitas antologias que são gratuitas para estudantes. Então dá a possibilidade da criança escrever. Aí eu acho lindo isso, da criança. Ah, eu quero. Mas para você não tem ideia. Na escola, eu trabalho em sala de recursos, então eu fico só em uma sala minha, não tenho muito aluno, tenho um, dois alunos com deficiência. Mas as crianças da escola já me conhecem por conta do Gaita, do Melca. Às vezes eles me vêm com um textinho e dizem: olha que eu escrevi, tá bom. Aí eu digo: tá, você tá lindo, então você vai fazer assim. Aí eu saio incentivando para quê? Eu digo: quando o seu texto estiver bem grande, bem bonito, você me dá para a gente publicar nas antologias. Eles ficam, sabe, aquela alegria, sabe, aquela coisa assim. Então, e começa assim, foi assim que eu descobri, eu não descobri ninguém não, mas assim, Miley, as gêmeas, né, outro dia, elas já eram alunas minhas do povoado, assim, do povoado, minha escola que eu trabalhei, e eu perguntei a ela, por que vocês são gêmeas diferentes, né? Aí ela, porque a gente nasceu da placenta diferente. E eu fiquei conversando com as meninas, porque eu tenho muita proximidade com criança. Aí eu digo: vocês gostam de fazer? Elas: eu gosto de ler. Aí, gosta de ler, escrever. Ela: eu gosto mais de contos. Aí eu gosto mais de poesia. Aí eu: que legal, quando tiver antologia, vou pedir para que vocês escrevam. E aí elas escreveram na nossa antologia, de Areia Branca. E Miley já participou dessa do Vale Cotidiba, 3 textos. Inclusive, ela ganhou segundo e terceiro lugar. Ela ganhou. E na antologia da Academia de Glória, aquela academia é uma coisa ali, né? Então, também escreveu sobre mulher. E tem outra antologia aí que eu já estou esquecida, e que elas participam. Então, outro dia eu disse: daqui um dia você tem o seu próprio livro, porque elas escrevem assim, o pensamento dela flui, elas escrevem. Então, eu acho que esse é o nosso trabalho. Sabe? Você fez com que essas meninas começassem a escrever, porque elas manifestavam vontade de ler, né? Só ler e tal. Tem uma colocação que eu faço, que eu acho muito importante. É porque, às vezes, no início eu tive muito isso. Eu ia apresentar um trabalho, ou um aluno ia apresentar um trabalho que estava fazendo para o professor, e a professora ou o professor, e a conversa não era igual essa sua, que a pessoa vem com, tipo, olha um texto que eu escrevi, aí você vê. Aí, claro que você olhando, você vê as imperfeições, mas eles estão aprendendo, não pode ser perfeito. O texto que eu escrevo e o que você escreve não é perfeito. Imagina, nós estamos aprendendo, nós estamos no processo. Mas antes era assim. E isso eu visualizei várias vezes, inclusive concursos, né? A pessoa baixava a nota porque o texto tinha era para ser um C, o cara botou 2 S, por exemplo. Meu Deus, isso. E a mensagem é tão perfeita. A mensagem é perfeita, né? Então, você entendeu? Acento com C, acento com S. Você entendeu? Não baixa a nota do poema, está tão bonito. Isso foi numa cidade, lá na beira do rio. Mas antigamente era assim mesmo. A gente errava a ortografia, perdia muito ponto. Mas você vai aprender isso aí, rapaz. Aí, por sorte, veio agora o Google, né? Sei lá, ele corrige. Pronto. Acabou a vez do reacionário que baixava uma nota porque a pessoa colocou uma palavra que dá para entender. Você lê acento, dependendo do contexto, com C ou com S, você vai saber o que é. Mas então eu digo: olha, as crianças sabem, elas só não sabem que sabem. Então chega Dilma Rainha e diz: você pode, olha, esse texto está ótimo, vamos publicar. E aí, meu amigo, tem que segure. É muito melhor do que a gente provar.
por prazer, né? Porque é prazer. Você reprova, eu vi essa professora, eu tenho uma ideia nessa avaliação, era um concurso de poesia, e eu dei 10, a outra avaliadora deu 10, e essa senhora que encontrou um erro de grafia deu 4. Desclassificou, rapaz, e era para ser o primeiro lugar, não foi nem classificado entre os 3. Então isso é um absurdo. Como é que você baixa uma nota? Só tinha aquele defeito. Isso aí. Não há mais espaço para isso. Aí eu queria lhe falar outra coisa sobre antologia, porque esse é um movimento tão bacana, tão interessante. Você vê numa antologia dessa participando gente aqui do Rio de Janeiro, de São Paulo, tal, feita aqui, Aracaju. Maçonaria no Brasil, a única loja que faz um concurso desse, um livro com 363 páginas de textos de crianças e jovens e adultos também. É a loja Maçônica Cotinguiba. E isso nós criamos em 2014. Quando eu falei isso para o venerável, ele primeiro não entendeu. Não é isso, pastor. Olha, nós vamos trazer gente para escrever. Mas será que tem? Tem. Eu sei que a primeira foram 100 e poucas pessoas que se inscreveram, era uma dificuldade danada, tinha que mandar um CD, tinha que mandar umas coisas, e aí pseudônimo. Depois nós descobrimos um programa no computador, um rapaz aí fez o programa para a gente, tranquilo, chega lá, quem se identifica. E aí eu sei que chegou, nesse primeiro se inscreveram 100 e poucas pessoas, no segundo já foram 300 e pouco, no terceiro 600 e pouco, no quarto passou de 1.000. No quinto passou de 1.000 também, 1.356. Me lembro bem. Foi bem. Então, mas aqui não se cobra, é a loja quem paga. Né? A loja paga e ainda doa o livro para a pessoa participar, para a pessoa levar. Isso cresceu tanto que nós fizemos o lançamento, não dava mais para fazer na loja, mas fomos fazer no teatro. Que legal. Foi. E nós lotamos o Teatro Tiradentes. Imagina. Imagina. Então, porque... imagina. Então, agora e o gosto da família. Mas o prazer das... O prazer da mãe, o pai ali vendo um filho escritor. Né? Então, você falou aí também dos valores. Às vezes não precisa, né, para poder pagar o livro. Né? Você não paga, você compra um exemplar do livro com seu texto. Mas às vezes, infelizmente, tem gente que está com tanta dificuldade que aí o meu amigo Marcos, um abraço para Marcos, lá de Santa Brígida, eu sou membro da Academia Santa Brígidense. Marcos descobriu um negócio legal, né? Ele descobriu porque eu me ofereci até, ele disse, olha Marcos, vem aí, precisar aí, eu ajudo 3, eu patrocino 3 meninos. Eu tenho o prazer do mundo de patrocinar. Isso é que ideia maravilhosa. Vou sair do comércio, porque lá realmente onde o ele é Vale do Amanhecer, uma coisa assim. Mas é muito pessoal bem pobre, né? Aí ele disse, eu vou sair das bodegas aqui para os comércios, procurando patrocínio um menino. E patrocina. Eu sei que ele já está fazendo bem a 4ª antologia desse jeito. O pai que pode, paga R$50. Se não pode, ele vai atrás. Não. O que acontece no nosso Festilab, lá em Areia Branca, a gente entrega vale livro para as crianças, né, para os alunos. Como tem muita participação de escola, de estudantes, alguns estudantes se apresentam no palco, e aí a gente oferece vale livros, que é uma forma de incentivar os alunos a comprarem livro, porque a Areia Branca não está acostumada a comprar livro, né, a ler, então a gente dá os vales. Mas de onde sai
os proventos dos vales, esse dinheiro. E aí eu saio, né, com Carol e companhia, a gente sai nos comerciantes de Areia Branca. E quando eu digo que é para o Vale Livro, que é para a criança comprar o livro, que é uma coisa, eu podia muito bem ganhar livros, porque a gente, com as academias, tem esse movimento de troca de livros, de doação. Eu podia simplesmente dar o livro para o aluno. Mas é diferente de quando ele pega o vale, ele vai lá no escritor, além de ter essa proximidade com o escritor, e ele comprar o livro. Porque em tudo que ele compra, ele vai ler, porque é o livro que ele comprou. O dinheiro dele, né? O vale que seja, mas o vale que ele ganhou, mas pelo esforço dele, porque ele não ganha um vale sem motivo, ele ganha porque ou ele foi ler uma poesia no palco, porque ele se apresentou, porque ele cantou, alguma coisa ele fez para ganhar o vale. E aí eles compram os livros assim no maior gosto, sabe? E interessante, os comerciantes de Areia Branca, eles são muito solícitos e eles todos participam, colaboram com pouco, né? Lógico que é um comércio pequeno na nossa cidade, mas todos eles colaboram e esse dinheiro ele é revertido em vale. Por isso que a gente consegue fazer isso, né? Que tem vários eventos aí que eu fui, não tem vale livre para as crianças, uma pena, mas a gente faz esse esforço que é justamente para fazer esse trabalho mesmo de ativismo literário, para que as crianças comprem, e também o produto da terra, porque o Vale Livro, lá em Areia Branca, tem o nome Vale Livro, mas ele também pode comprar uma pecinha de artesanato das rendeiras que estão vendendo ali também, que também é um incentivo para quem está vendendo, né, e para quem está comprando. Então, o Vale Livro também serve para comprar também alguma obra de arte que está à venda dentro do valor do vale. Então, eu acho isso muito importante, essa colaboração, esse compartilhamento, né, porque tudo no nosso mundo custa um valor monetário. Né? Nada é feito de graça. Para a gente vai comer, precisa de dinheiro para comprar açúcar, pão. Sempre a gente precisa do dinheiro. Para ficar doente, precisa do remédio, do dinheiro para comprar remédio ou pagar o médico. A gente precisa do dinheiro, infelizmente, né? A gente precisa. Então, mas há essa colaboração, essa solidariedade dos amigos, das pessoas. Pascoal mesmo já pagou aqui para a Lohane e para Marcos participar da antologia. Eu acho isso muito importante, porque se você não pagasse, eles não teriam condição. Lohane não tem condição. Marcos Vinícius, muito menos. Então, isso é muito importante, Pascoal, quando a gente colabora, quando a gente incentiva, porque no futuro esses meninos serão grandes. Você pegar uma menina como Tainá, de Itabaiana, que fala inglês. Ela fala inglês fluentemente, eu não sei falar inglês. Eu viajo, eu fico falando português mesmo por aí, fora do Brasil. Eu já disse a ela, quando eu for para os Estados Unidos, você vai comigo. Agora eu não vou mais não, com o Trump, ele não quer a gente lá não. Mas a menina fala inglês fluentemente. Então, imagine falando inglês, escrevendo bom, porque não é qualquer textinho. A Lohane, ela começou a fazer os cordéis dela com o avô, mas os últimos ela já está fazendo sozinha. Ela já faz só. Esse poema do francês? Não, esse do francês foi uma professora de francês da Universidade Federal que fez e deu para ela. Foi para uma abertura, para uma recepção dos novos alunos na universidade, da aula inaugural. Ela, Marcos e o prefeitinho de Amparo. Três figuras, olha. Os alunos ficaram encantados com eles. Um abraço, Pedrão. Então, aí a professora de francês, né, conhecendo os meninos Lani Feitosa, então chamou os meninos para declamar para os novos alunos de letras francês. Mas esse último que ela fala de Areia Branca, é festeira, forró, alguma coisa que ela falou, que ela declamou,
Então, já foi ela mesma que fez, sozinha. Eu disse, quem corrige? Porque eu vi que estava muito... Ela está no 4º ano, então estava muito perfeitinho. Ela não, ela disse, eu corrigi, eu coloquei no Google para corrigir. Então, veja, até a tecnologia está ajudando, né? Ajudando, pelo menos, na questão ortográfica. E aí, e também, às vezes, não ajuda muito, porque eu vi umas coisas lá que não estava rimando, quando ela digo, olha, veja aí, troque essa palavra, tal. A gente vai incentivando, vai instruindo, Eles né? não fazem tudo, eles estão... É. Mas aí Mas corrige. Ela escreveu à mão, às vezes ela me dá para eu digitar, né? Quando é para antologia, eu digito, envio pelo meu e-mail, ou eu digito os textos, aí vou corrigindo alguma coisa assim, né? Mas nós também, professores, né? Eu sou pedagoga, mas quando eu escrevo o meu livro, eu pedi para minha amiga Solange corrigir, a professora de letras, porque a gente sempre acaba pecando em alguma concordância, alguma coisa. Verdade. Mas estamos no caminho, Pascoal. Com certeza. Pois é, minha amiga. Então, eu estou muito feliz de falar com você, conversar com você. E feliz, já disse no início, vou dizer agora, você não imagina a alegria que me deu e que isso vai fazer parte, naturalmente, não a peça toda, porque é grande, né, aquela tese. 300 e poucas páginas. É muita coisa. Eu não ia escrever sobre a influência... Eu não ia escrever sobre a influência das academias, mas eu não lembro se foi aniversário de Itabaiana, da Academia Itabaianense, ou se foi a posse de Salete. Porque eu ia escrever sobre a educação especial, porque eu estou na educação especial, eu já estava com todo o esquema sobre a educação especial. E você disse assim, sabe, Edilma, eu tinha um sonho de que um dia alguém escrevesse sobre esses movimentos, essas coisas que acontecem aqui em Sergipe. Porque eu já andei por esse Brasil inteiro e fora dele, e não acontecem coisas como acontecem aqui em Sergipe. E esse movimento, eu fiquei com cara, eu vou escrever sobre as academias. Então foi você que me incitou a escrever. E aí eu comecei, primeiro fiz um artigo com Carol, aí a gente publicou no 3º congresso lá da UAA, né, que é da Academia da Universidade Autônoma de Assunção, onde eu fiz o meu doutorado. Primeiro a gente fez um artigo, o artigo saiu legal, foi publicado. Depois escrevemos outro artigo, que foi para La Plata, na Argentina, aí eu viajei com Carol, né? E a gente fez outro artigo no mesmo tema sobre as academias, e o pessoal lá de La Plata, da Argentina, eles ficaram encantados com o que estava acontecendo em Sergipe, e a gente foi de Pelerine, o pessoal, porque essa veste a gente explicou tudo, eles ficaram encantados, eu explicando o que acontecia em Sergipe. E também na minha tese, quando eu fui apresentar sobre a influência das academias para a ascensão dos estudantes literatos, que eu escolhi 3 localidades, Agreste, Sertão e Litoral, que é justamente para abranger essa divisão, essa macro divisão que o IBGE fez com o nosso estado. E eu pegava assim as academias aqui, peguei o movimento de Cris Souza. MAC, o Movimento Cultural. E no Agreste eu peguei o MOC, o Maria Pereira. E no Sertão eu peguei a própria AGL, e os alunos, os estudantes responderam minhas questões. E assim, foi um trabalho muito lindo. A banca examinadora lá de Assunção, ele teve um professor que disse, eu nunca vi falar disso, que eu até estranhei, eu digo, nunca ouviu falar da ABL, da Academia Brasileira de Letras, porque a ABL é muito famosa, né, tal, e um professor desconhecer, eles disseram que era um assunto novo para eles, né? Aí eu expliquei, mostrei os dados, mostrei trabalhos, e, bom,
Só sei que eu tirei 9, não gostei da minha nota 9. Eu queria 10, lógico, até porque era um trabalho novo para eles, um trabalho novo para a instituição. Aí, o meu orientador disse que eu merecia 1.000, não só os 10, né? Meu orientador disse que o trabalho foi perfeito e não entende por que a banca não fechou com 10, mas, bom, enfim, sei que eu fiz um trabalho, foi um trabalho bonito, foi uma pesquisa bonita, era mais ou menos o que eu esperava mesmo, porque eu via, né, a gente vai para a FLIG, a gente vai para a FLI, a gente vai para o Flipiar, a gente vai para o De Pascoal, a gente vai para o Sarau Sergipano de Mulheres, vai para o Café Poético, a gente vê essa evolução. Então, a própria Karine, aqui, quando eu vim fazer meu livro, ela disse o seguinte, que nunca houve um aumento tão grande de publicação como nesses últimos anos. Então, eu acho que isso se deve ao trabalho das academias, sabe? Porque começou a envolver as escolas. Então, eu acho que tudo isso, que cada academia vai fazendo 62, né? Fora os movimentos que elas têm, né? Então, eu acho que isso vai incentivando, vai fomentando, vai aumentando e acaba a gente... O Saracura diz uma coisa muito interessante, só pela existência da academia ou do movimento cultural já se conclui que é uma boa coisa. Imagina pelo efeito, você vê uma academia, cria não sei quantos movimentos, um movimento cria uma academia. É assim. Sim. Dilma, eu estou muito feliz com a sua presença. Obrigada. E com o seu esforço, eu sei como é. E eu nem conhecia a academia. Eu via. Eu me lembro, acho que foi Fernando Henrique Cardoso, quando tomou posse na ABL. Aí eu vendo aquela coisa assim na televisão, Fernando Henrique Cardoso passa a pertencer à academia. Eu digo, vixe, que esse homem é muito importante. Eu disse, eu queria ser isso. Aí depois, aqui em Sergipe, alguém tomou posse, porque a TV Sergipe divulga muito, né, essas posses. Eu disse, eu queria ser um negócio desse, academia. E aí, outro tempo, na pandemia, eu em casa sem fazer nada, eu conversando com Madalena, minha amiga, Madalena Rezende. Sei lá, eu digo, Madalena, Glória, né? de Glória, eu disse, Madalena, sabe, eu queria, era ser, sabe aquele coisa, Academia de Letras? Eu alheia totalmente o que era uma academia, não sabia de nada, nem sabia se... Eu sabia que existia a Sergipana. Aí ela disse assim, aqui tem uma, Academia Gloriense de Letras. Eu digo, mulher, eu queria tanto, como é que faz para fazer parte? Ela disse, ô menina, você pode criar uma na sua cidade? Aí eu disse, pode. Ela pode, não sei o quê. Aí eu digo, então... Ela disse, então me coloque. Eu digo, então vai ser eu, você, Lusa, que eram todos meus amigos, Lusa e Márcia Rejane, que era o grupinho do doutorado, né? Aí ela disse, mulher, você tem que colocar a gente da sua cidade. Aí quando eu liguei para a Márcia, que era minha amiga do doutorado, ela estava entrando na AMS, por coincidência, ela digitou, Edilma, eu estou tomando posse na academia. Eu digo, como assim? Eu estou querendo criar uma academia e ela está entrando numa academia. Aí eu, como assim? Ela faz, procure Cris Souza. Cris Souza ou Educadora Cris. Aí ela me passou o contato de Cris. Aí eu entrei em contato com Cris. Aí, Cris, eu estou pensando em criar uma academia na minha cidade e tal. Ela, como assim? Peraí, olha, é muita coisa. Depois eu lhe digo, vamos marcar para terça-feira. Eu me lembro que ela marcou para terça-feira à noite, uma terça aí. Aí na terça-feira à noite eu liguei. Ela, pegue papel, você precisa anotar um monte de coisa. Aí ela foi me dando todas as coordenadas de comissão, de não sei o quê. E quanto você... Aí ela perguntou, quantas pessoas você quer colocar? Eu disse, bom, 150. Eu já tinha umas 130 pessoas listadas para fazer parte. Ela, não, Edilma, de acordo com a Academia Francesa, depois você vai ler sobre isso. São 40 cadeiras. Eu digo, meu Deus do céu. Alguns eu já tinha até convidado para fazer parte, o pessoal muito empolgado.
e depois o trabalho para eu cortar. A minha sorte é que, como as pessoas não, assim como eu, Não eu sabia. quero academia, hoje se arrependem de não ter querido. Aí dizia, Edmond, eu não vou querer não fazer parte desse negócio. Eu digo, tá bom. Aí, graças a Deus. Aí, Edmond, minha amiga, eu não vou querer não vou ter tempo. Eu digo, tá bom, não se preocupe não, obrigada. E aí muitos foram desistindo e outros eu fui cortando mesmo. Eu digo, não, esse não tem perfil, de acordo com o que o Cris falou. Esse não tem perfil, fui cortando. E ficamos nos 35 ainda. Abrimos com 35. Mas foi assim, e eu sem saber de nada. E aí, como ela disse para eu ler sobre academia, eu fui ler sobre academia, encontrei um artigo seu. E tá lá até meu comentário. Em breve, Areia Branca também terá sua academia. Eu escrevi lá. Então, aí eu li o que você colocou sobre as academias, aí foi que eu fui ter mais ou menos uma ideia. Fui ler sobre a BL, sobre as academias, aí foi que eu fui entender, ainda não sei tudo, mas eu fui assim, aterrissar, né, sobre a academia. E cá estou eu, já terminando o meu mandato, que eu coloquei de 4 anos, porque eu acho que 2 anos é muito pouco. Eu acho que o trabalho é muito extenso. E 2 anos eu acho muito pouco para um presidente ficar e realizar um trabalho sólido. E aí eu coloquei para 4 anos, agora em setembro completam-se os 4 anos. Eu vou abrir espaço para outro presidente, já comuniquei aos meus confrades. E vamos ver aí a LAB segue nos seus trabalhos. Eu continuo com o Gaita, né? Com o Gaita, com o Melca, minhas irmãs, Edivânia e Helenilde, que são membros, e com Carol, mais Cristine e outra amiga minha, que é esposa do meu sobrinho, tomam conta do Melca. E o Gaita, eu, Carol e Jocely me ajuda muito, e os pessoais, Dijan, que hoje é Dijan, é o nosso secretário de Cultura, ele ajuda muito, também o Gaita, assim, no que preciso de ornamentação, de cenário, iluminação, na rua, alguma coisa assim, ele ajuda muito. E vamos caminhando aí com os nossos trabalhos. É isso aí, gente. Olha, nós conversamos aqui com Dilma Rainha, presidente da Academia Areia Branquense de Letras, né? Uma academia que já está há quantos anos? Vai fazer 4. Fazer 4, seu no mandato, dia, né? No dia 17 de setembro. E quero agradecer a sua presença, as suas declarações, suas referências, e fique aí à vontade para as considerações finais. Então, eu só tenho a agradecer, né, Pascoal, para falar sobre a LAB, falar sobre as academias, a importância que elas trazem, esse evento, esse movimento, esse fomento que elas vêm trazendo aí ao longo desses anos, né? E eu acho que isso é muito importante, é a nossa vida, é a nossa missão, a minha, a sua, de Cris Souza e de tantos outros escritores aí e presidentes e membros acadêmicos. É esse trabalho mesmo que Deus nos deu, essa vontade de querer, de escrever, de concretizar o nosso pensamento nos livros, né? Então, eu agradeço pela oportunidade também de contar um pouquinho sobre mim, sobre os nossos trabalhos lá em Areia Branca. É isso. Obrigado, amiga. E você nos siga aí no Instagram, Livros de Sergipe, e no YouTube também, e no Facebook.